passear? Portugal é um país lindo. Coimbra é uma cidade maravilhosa. Você vai conferir. Agora um pouquinho. Hoje à noite, 8h30 da noite, na íntegra a cidade de Coimbra pra você, tá? Pode rodar. Coimbra do Choupal, ainda és capital do amor em Portugal, ainda. Coimbra é uma das 3 cidades mais importantes de Portugal. Por aqui passa o rio Mondego, que é o maior rio do país. Essa é uma cidade cheia de charme, com apenas 143 mil habitantes, que também é conhecida como a cidade do conhecimento, a cidade da universidade. Coimbra também é conhecida pelas suas histórias de amor. A primeira que vamos conhecer é sobre o amor fraternal da Rainha Santa Isabel, que é relembrada na Igreja de Santa Isabel. Essa é a igreja de Santa Isabel, que fica no Monte Esperança, aqui em Coimbra. É sem dúvida uma igreja muito bonita, eu já te mostro em detalhes, mas antes eu quero voltar um pouquinho e te relembrar sobre a história da Rainha Santa Isabel, mas não daqui, de um outro lugar bem interessante. Vem comigo. E essa é a sacristia da igreja de Santa Isabel. E aqui na sacristia existe uma imagem que representa o milagre das rosas. Essa imagem que está aqui atrás de mim. E como eu te falei, é bom a gente relembrar um pouquinho a história da Rainha Santa Isabel. Até porque, apesar de ser rainha, ela nunca esqueceu que era irmã e que poderia e deveria ajudar os mais necessitados. A Rainha Santa Isabel casou-se aos 11 anos de idade com Dom Dinis. E apesar de ter tornado-se rainha ainda cedo, ela nunca deixou de pensar nos menos favorecidos e sempre os ajudava com todo tipo de doação. A popularidade da rainha era tão grande que chegou a incomodar seu marido. Na época, ele era o rei de Portugal e a proibiu que continuasse fazendo caridade. A rainha sempre dava um jeitinho e continuava ajudando a quem precisava. Mas, um belo dia, Dom Dinis foi atrás da rainha, quando ela levava mantimentos para os necessitados. Esses mantimentos estavam escondidos em seu manto. E ela foi repreendida pelo rei. E ele perguntou para ela o que havia embaixo do manto. E a rainha disse que eram rosas. Rapidamente, Dom Dinis disse: mas em janeiro não tem rosas nessa região. E pediu para que ela levantasse o seu manto. Quando a Rainha Santa Isabel levantou o manto, Deus havia feito um milagre e as doações foram transformadas em rosas. A Igreja de Santa Isabel tem um belo trabalho de talha, madeira entalhada e folhada a ouro, além de vitrais representativos do Espírito Santo que vieram da Califórnia. O estilo dessa igreja é o maneirista, com traços renascentistas. Agora a gente entra no coro da igreja de Santa Isabel, um local muito interessante. Era aqui que as freiras enclausuradas que pertenciam à Ordem das Clarissas rezavam as missas. Logo aqui atrás a gente tem uma imagem de Santa Isabel com o hábito das Clarissas. Apesar dela não ter feito os votos, na Ordem das Clarissas, ela usava o hábito. E tem mais um detalhe interessante. No túmulo da Rainha Santa Isabel, ela tem o hábito e o manto das Clarissas. Esse túmulo aqui é o original. Quando ele foi aberto, o bispo viu que o corpo da Rainha Santa estava intacto e fez o que está lá no altar agora, um novo túmulo todo de cristal e prata. Na festa especial que tem em devoção à Rainha Santa Isabel, as pessoas da cidade, os visitantes, podem olhar a mão da rainha. Cada 2 anos, na primeira semana de julho, depois do dia 4 de julho, a cidade de Coimbra para as festas da cidade e para a procissão que acontece na quinta-feira. Essa daqui é a imagem da Rainha Santa e na procissão da Rainha Santa, essa imagem que pesa 600 quilos sai aqui do Monte da Esperança, vai até a igreja de Santa Cruz. Essa imagem é levada por 12 homens que mesmo assim precisam ser revezados no meio do trajeto, porque ela é bem pesada mesmo. Coimbra atrai o turismo religioso de todas as partes do mundo.
Primeiro, pela proximidade com Fátima, mas também pela beleza de suas igrejas e a história da Rainha Santa Isabel e do Memorial de Irmã Lúcia. No Memorial de Irmã Lúcia estão guardados vários objetos que pertenciam à Irmã Lúcia. O hábito que ela usava, essa mala que ela utilizou para ir até o convento, cartas que ela recebia de várias partes do mundo e, olha, até as que vieram do Brasil. Essa é uma réplica da cela em que Irmã Lúcia viveu grande parte de sua vida. Ela fica no Memorial de Irmã Lúcia, aqui em Coimbra. Irmã Lúcia foi uma das pastorinhas das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Logo após as aparições, ela ingressou na vida religiosa, morou um bom tempo na Espanha, mas voltou a Portugal e ingressou no Carmelo de Santa Teresa, da Ordem das Carmelitas Descalças. Esse é o Mosteiro de Santa Clara Velha. Ele foi construído por ordens da Rainha Santa Isabel no século XIV. A enchente do Rio Mondego praticamente destruiu por inteiro. Hoje nós temos apenas a igreja. Era ali que ficava o túmulo da Rainha Santa Isabel e de Inês de Castro. A história da Rainha Santa Isabel é maravilhosa, mas aqui, nesse cenário, Portugal também conhece uma história de amor, mas a história de um amor triste e proibido. É a história de Inês de Castro e Dom Pedro I. Os dois marcavam seus encontros através de correspondências. Dom Pedro I colocava cartas de amor em barcos de madeira para que Inês pudesse recebê-las no mosteiro em que vivia, aqui próximo a essa fonte. Imagino que fosse algo assim. Essa história não foi a mais bonita história de amor. Ao contrário, teve um final triste. E esse teria sido o local onde Inês foi executada, por ordens de Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro I. Ele executou Inês porque ele temia que o relacionamento amoroso entre Dom Pedro I e Inês de Castro pudesse colocar em risco a independência de Portugal. Dom Pedro nunca se conformou com essa perda. Quando assumiu o trono, coroou Inês mesmo morta e obrigou a nobreza a beijar sua mão já decomposta. Hoje, Dom Pedro e Inês de Castro estão sepultados frente a frente no mosteiro de Alcobaça, por ordens de Dom Pedro, que acreditava que no dia do juízo final, eles seriam os primeiros a se olharem. Essa é uma das belas e tristes histórias de amor vividas aqui em Coimbra. E olha, esse lugar é mesmo cheio de romantismo. E hoje é ponte também de muita paquera. Aliás, a meninada aqui faz a festa. Não é difícil encontrar um grupo de jovens aqui em Coimbra. Você é da onde? Rio de Janeiro. Do Rio, ó, uma carioca aqui. E vocês todos são da onde? Do Porto! Que já viste em qualquer parte. A tarde passa tão rápido, com tanto entretenimento. E olha, no inverno escurece muito cedo, antes das 6. E esse, inclusive, é um ótimo horário para a gente voltar para a cidade e curtir um pouquinho o agito que acontece por lá. Uma noite em claro estou, eu não sei rezar. Como você pode notar, Coimbra é encantadora tanto de dia quanto à noite. E essa daqui é a Praça da Portagem, um lugar recheado de restaurantes, onde a gente pode sentar, relaxar, saborear um bom prato e até mesmo os famosos doces de Coimbra. A Briosa Pastelaria é uma das famosas que produzem os doces conventuais e que oferecem pra gente toda uma variedade de delícias. Aqui, por exemplo, a gente tem o barriga de freira, logo atrás a queijada, ela é feita com uma base de nata, o pastel de Santa Clara, que tem um creme de gemas, açúcar e amêndoas, é delicioso. E aqui, olha, o pastel de Tentugal, ele parece um crepe, a massa é bem fininha, ela é esticada várias vezes para que possa oferecer pra gente uma crocância e ao mesmo tempo é bem recheado, ou seja, um prazer imenso. Eu dedico esse a você agora.
Coimbra adoçam o paladar, o fado de Coimbra, com certeza, adoça o coração. Afirmam que o fado de Coimbra teve origem com as melodias trazidas por estudantes brasileiros que vieram para cá em meados do século XIX. Outros, de que o fado teria sido trazido por estudantes que vieram de Lisboa e que a cidade estudantil deu características próprias a ele. Há ainda quem diga que eles estão ligados às cantigas de amor e à trova provençal, da Idade Média trazida a Portugal com a corte de cavaleiros e trovadores que acompanhavam o casamento dos príncipes. E olha, seja qual for a origem, mesmo para aqueles que não falam a língua portuguesa, o sentimento profundo da melodia que o fado desperta é muito grande e especial. Uma lição de sonho e tradição, lenta uma canção e a lua facul. Uma forte ventania veio despedir da nossa equipe aqui na ponte de Pedro e Inês. Aliás, não só os ventos, mas tivemos também o privilégio de assistir uma linda revoada de gaivotas. Olha, a atmosfera em Coimbra é muito especial. Essa cidade é encantadora e vale a sua visita. Do amor a história dessa Inês tão linda.